Você já imaginou pagar uma multa porque pegou um trem errado? Meu amigo, essa é a história que a Cíntia vai contar agora pra gente na segunda parte do episódio do Fala aí, Brazuca. Ficou curioso? Não saia daí, é depois da vinheta. E aí, Cíntia, então conta pra gente se existe algum perrengue, você já passou por alguma situação assim, que seja engraçado ou que seja difícil, assim, que você não imaginaria que ia viver na França. Posso citar situações que eu vivi que são mais ligadas ao rigor francês, como as coisas são sistemáticas aqui, por mais que eu tenha me preparado, né, tem coisas que acontecem. Por exemplo, logo que eu cheguei nas primeiras semanas, eu fui fazer um passeio numa cidade lá no sul da França, em Arles, e eu ia com um grupo de brasileiras, acabou que eu perdi o trem, elas foram na frente, e eu peguei um outro trem que fazia conexão em Nîmes. E de Nîmes para Arles, eu, em vez de pegar o trem direto, eu peguei um outro. E aí, na hora que o fiscal passa, né, para conferir o bilhete, ele disse que não era o bilhete certo e ele me deu uma multa de 50 euros, que é a multa, assim, na hora, se você for pagar na hora, é 50 euros. Se você for pagar depois, é 80 euros, né? Porque eles controlam nos trens regionais, tá? Nos trens, não nos trens bala. Trem bala você tem que apresentar o bilhete na hora de entrar. Mas nos trens regionais, de curtas distâncias, o controle, você entra no trem, assim, muita gente até viaja sem bilhete, mas o controle é feito dentro quando o trem tá rodando já, né? Eles fazem de propósito. E eu também não sabia, eu peguei o trem que fazia várias paradas e eu tinha que pegar o trem que ia direto. E eu tentei explicar isso, ele não quis saber, foi bem estúpido, já me deu uma multa, aí eu paguei ali no cartão, mas fiquei muito chateada, chorei. Falei, você quer saber? Eu não vou mais para Nîmes, não. Para Arles. Arles é a cidade onde Van Gogh viveu e pintou várias das suas obras. Cidade pequena, mas uma cidade bem bonitinha, turística. E era um sábado, assim, e as meninas brasileiras tinham ido na frente, eu já não tava mais nem aí pra mim, não me respondiam, eu falei, você quer saber? Eu vou descer, sim, em Avignon. Avignon também é uma cidade do sul da França bem conhecida, turística, e fiquei passeando em Avignon, mas eu não tinha muito dinheiro, não tinha trocado muito dinheiro. Comi um sanduíche, fiquei na praça lá chorando, chateada, porque ganhei a multa e fiquei desgostosa até para aproveitar meu dia. E aí depois eu não passei mais, né? Fui entender como é que funciona o sistema de trens aqui, né? O segundo perrengue também foi no trem, foi um ano depois, mais de um ano depois, quando eu já tinha terminado o mestrado e eu voltei lá na cidade onde eu morei para a remise de diploma. Remise de diploma é a colação de grau, mas na verdade era uma colação de grau. Não era fictícia, mas era simbólica, né? Porque a formatura mesmo ia ser na Sorbonne, em Paris. Mas como a gente fez mestrado interinstitucional, né, o nosso coordenador queria que a gente fosse lá participar. E eu estava nesse processo já, que já tinha vencido meu visto de estudante primeiro ano, tinha pedido a extensão do meu visto e já tinha organizado o pedido para o visto de procura de trabalho, que é um visto depois que você se forma, tinha que esperar chegar o diploma para pedir. E eu fui fiscalizada no trem voltando para Lille. Do sul da França para Lille é mais ou menos 900 quilômetros. E eu já estava chegando em Lille quando entra os agentes da aduana, né, da Receita Federal, verificando o documento e as malas, né? A princípio eles queriam ver se tinha droga, enfim, dinheiro vivo e tal, porque isso acontece, verificar minha mala e viram que meu documento estava vencido, né? E aí eu fui explicar, tive que mostrar o comprovante que eu já tinha feito o depósito, né? Pensei que eles iam me prender, chegando em Lille, né? Aqui eu para a delegacia, fiquei aflita, mas eu tentei manter, eu sou uma pessoa, geralmente, uma pessoa calma, né? Eu tento ser muito educada com eles e eles depois nem quiseram ver, não, tudo bem, madame. Eu mostrei que é ajudante, que estava voltando da formatura e que eu já tinha pedido a renovação, que o sistema de imigração ainda não tinha dado a resposta, que já estava atrasada a resposta, então a falha mais do sistema de imigração do que a minha. E aí ele deixou passar, mas eram 3 agentes, um cachorro e tudo, e eu fiquei bem nervosa, mas eu tentei manter por fora, muito calma, e deu tudo certo, não me prenderam não. E depois os perrengues do dia a dia são assim, com documentação, né, porque eu sabia que a França é um país extremamente burocrático, mais que o Brasil, em relação a em prazos, a documentações que você tem que enviar, muitas vezes tem que enviar pelos
Correios, e aí alguns órgãos demoram para tratar o seu pedido, né? Então, isso já enfrentei alguns perrengues, né? Fiquei um ano nesse interstício aí de trocar de visto sem poder trabalhar. Então, isso foi outro perrengue, né? Porque eu tive só uma extensão do visto de estudante, mas o visto de procura de trabalho ficou faltando um documento que eu não enviei no processo. Eles me enviaram um e-mail pedindo para eu corrigir, eu não recebi esse e-mail, e eu fiquei aí, não deu mais para eles me darem um visto, porque só tem uma chance, se você errou já era, né? Fiquei um ano também aí, sem poder trabalhar, né, oficialmente. Então foram uns perrengues, né, com a burocracia francesa e com as regras daqui. Ô Cíntia, outra coisa que eu queria que você abordasse, você já falou um pouquinho do seu processo de adaptação, mas em relação ao clima, como é que foi chegar, nós aqui do norte, chegando na Europa, como é que foi para você, assim? Eu não tive dificuldade de me adaptar ao clima, né? Eu já tinha feito intercâmbio na Irlanda, eu sabia, né, a dificuldade de passar frio. Eu, né, tinha roupas suficientes que eu trouxe, mas quando eu cheguei, eu morei 6 meses, né, lá no sul da França, num alojamento estudantil, que é tipo um condomínio estudantil, né, que você paga mais barato para morar. E lá o aquecimento era elétrico. O aquecimento elétrico gasta muita energia, então você tem que usar pouco, né? Eu passei muito frio, primeiro, assim, da metade do outono, que realmente começa a ficar frio, até o inverno, o aquecimento não era muito bom lá. Mas como eu vim da região muito quente, né, de Manaus, considerada uma das capitais mais quentes do Brasil, extremamente úmida, eu acabei me adaptando muito bem a viver num país de clima temperado, onde tem as 4 estações, e consigo ver beleza em todas essas transições de estação. Tudo muda, né? Se veste de forma diferente, então eu gosto muito disso. E eu moro no norte da França, que é mais frio ainda que o sul, um clima assim como o da Bélgica, da Alemanha, da Holanda, parecido também com o clima da Irlanda, da Inglaterra. Chove muito, venta e é mais cinzenta a maior parte do tempo, mas isso não me incomoda, porque também tem tanta coisa bonita ao redor aqui, tantas atividades legais, e é uma cidade muito agradável de viver. Eu moro em Lille, né, no norte da França. Então, realmente tem dia que a gente fica assim para baixo, quando tem muitos dias prolongados sem sol, com chuva, assim, tem hora que você fica de saco cheio, mas eu acho que, no geral, eu me adaptei muito bem. Que legal essa adaptação em relação à cidade que você mora, Lille. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de Lille. Como que é viver aí? O que você faz normalmente? Eu vim morar em Lille por conta do, né, meu namorado na época, que hoje é meu marido, que já morava aqui, porque o meu projeto inicial era ir para Paris, né, fazer um estágio em Paris, porque no mestrado eu fiz direto o segundo ano, 6 meses de aula, tempo integral, e 6 meses de estágio. Pode ser até 6 meses de estágio. E eu fiz muitos processos seletivos para Paris, não passei nenhum, passei para cá, porque meu marido tinha me incentivado também a tentar as empresas daqui. Vim já morar com ele e assim acabei gostando, né, da vida aqui em Lille, porque eu vi pela internet 200 e poucos mil habitantes, é pequena, na cidade pequena, não sei, mas na verdade assim, o perímetro, porque a França é dividida em comunas, que são pequenas cidades que fazem parte de uma grande aglomeração, né, diferente de uma república federativa como no Brasil. Então, essas comunas parecem bairros, assim, anexos da grande cidade. Então, eu moro numa comuna de Lille, que se chama Ronchamp, mas é bem assim, colada em Lille. 5 quilômetros do centro, e aí toda essa aglomeração, a cidade de 1.300.000 habitantes, eu acho 1.200.000. Então como elas são todas conurbadas, todas grudadinhas uma na outra, é como se fosse uma grande cidade. Tem de tudo, aqui é uma cidade que tem universidade pública, Universidade de Lille e várias outras privadas, então é uma cidade bastante universitária. Um bom sistema de transporte que liga todas essas cidades, os trens regionais, ônibus, metrô e tramway, que são aqueles metrô de superfície, né, bondinho elétrico. Também tem o sistema de aluguel de bicicletas, né, da prefeitura, mas também as pessoas têm suas próprias bicicletas. É uma cidade bem bike friendly, uma cidade, muitas empresas, sedes regionais de grandes empresas francesas, europeias, bem como uma área industrial, onde há várias empresas da área de logística, bastante comércio, shoppings, grandes redes. Então, é uma cidade que oferece
diversificada, museus, muitas atividades culturais, parques, mini Paris, né? E fica 1 hora de Paris de trem, né? De trem-bala, 1 hora e 10. Faltando só a questão do clima, assim, porque tem uma dificuldade aqui mesmo, que eu moro, o clima é mais seco. Então minha pele ficou bem mais ressecada. Então você tem que usar produtos adaptáveis, né? Hidratar bastante o corpo. A água é muito calcária, também faz com que a pele resseque muito, o cabelo também cai muito. Você tem que aprender a lidar com isso, usar produtos adequados. A situação do cabelo, acho que da pele, normalmente é a principal reclamação, principalmente das mulheres, das brasileiras, porque altera bastante a questão da água, né? Do calcário na água, clima também. Mas é como você disse, a gente vai aprendendo a se adaptar. E eu acredito que você está bem adaptada até na forma de falar, já está quase uma francesa para mim. E aí eu vou fazer uma pergunta, Cíntia, que talvez seja até um pouco ousado. O que tem em Lille, se é que tem, algo que te faz lembrar o Brasil? Eu diria pessoas que são mais abertas, não são como os brasileiros, sorridente, informal, mas as pessoas são mais gentis aqui, bem mais gentis que Paris, e também porque as pessoas do sul da França, principalmente da região da Provence, eles são conhecidos um pouco como antipáticas, regiões mais turísticas também. E aqui não, as pessoas são mais solares, né? Eles dizem le soleil dans le cœur. O sol no coração. Não tem sol na cidade, é um ditado que eles dizem, né? Na região aqui, principalmente dessa região aqui, as pessoas têm o soleil dans le cœur, o sol no coração, o sol na vida. Então, acho que isso. Mas em relação a Manaus, a única similaridade é a localização, né? Que eu estou bem aqui no extremo norte da França e eu venho do norte do Brasil para o norte da França. Mas em termos de cultura, não tem nada a ver. Norte-norte, né? Que legal. Em relação aos hábitos e costumes, hoje você é casada com um francês. Você consegue manter algum hábito brasileiro ou você já está 100% inserida na cultura francesa? Bom, o grande desafio quando você muda de país, preservar a nossa essência, aquilo que é valoroso para nós, né, que forma a nossa identidade, conjugar com, né, a cultura do país onde a gente está vivendo, né? Porque eu acho que negar, se apagar e negar suas origens e se integrar totalmente àquele país não é bom. E também viver na bolha de brasileiros, em português, e só comendo arroz com feijão, também não é legal. Você deixa de viver muitas coisas interessantes, você se fecha, você vai ter dificuldade de se adaptar. E quando você é casada com um estrangeiro, né, com nativo, no caso, é você realmente encontrar um termo ali, né, de viver entre as duas culturas. Para quem tiver filho, né, eu pretendo ter também, né, ensinar as tradições brasileiras, a língua e tal. Eu acho que o que mudou, eu me tornei mais calma mesmo, mais leve, porque acho que aqui, primeiro, apesar de eu ter um livro de fluência do francês, eu não consigo bater boca ainda em francês ou mostrar minha raiva como eu faço quando em português, né? Então eu já evito, por exemplo, de me indispor com as pessoas, já me tornei mais calma nesse sentido. E acho que é um ambiente também menos estressante, né? Dos problemas urbanos e das coisas que não dão certo, que nos estressam muito no Brasil. Aqui não tem muito, então eu vivo no outro ritmo, né? O ritmo do francês também é assim. Com meu marido eu tento, assim, cozinho bem misto, né? Francês, brasileiro, internacional. Tenho amigos brasileiros que eu fiz aqui. Procuro consumir, né, ainda conteúdos brasileiros, notícias, né? Manter contato constante com a minha família. Sempre falar da minha cultura, do meu marido, da minha família francesa, né? Eles respeitam muito, eles têm muito carinho, né, por mim enquanto brasileira. Me dou muito bem com eles, né, graças a Deus. Então, também faz grande diferença você ter um parceiro que entenda isso, né? Que não vai querer te transformar em outra coisa, que respeite. Meu marido respeita muito, né? Quem eu sou, as minhas origens. A Cíntia trazendo aí várias dicas. E aí outra pergunta que eu queria fazer também, em relação ao trabalho, Cíntia, como que é para um imigrante trabalhar aí? É muito difícil, né, como no Brasil, de trabalhar informalmente, viver de bicos, né, aqui na Europa precisa de registro, né, porque trabalho no black, como eles chamam, né, se descoberto, se for denunciado, você pode ser punida, tudo. Então, para quem já está aqui, você
tem que estar com os documentos em dias, né? E falar a língua francesa, essencial. Tem muitas pessoas que vêm só com inglês e ficam anos, às vezes, acham que vão conseguir viver só em inglês, trabalhar em inglês. Pode ser, né? Tem várias pessoas que conseguem, principalmente, trabalhar em grandes organizações, grandes empresas internacionais, mas no dia a dia você vai precisar do francês para resolver. A maioria dos franceses não vai falar bem inglês ou não vai falar nada. O inglês também é essencial, tá? Mesmo para quem só fala em francês, o inglês é um plus em várias áreas profissionais. Acho que ter um diploma francês facilita muito as coisas, porque eles são muito bairristas, na verdade, eles valorizam muito aqui papéis, né, diplomas, certificados. E a oportunidade tem muito, principalmente nas grandes cidades. Paris, Lyon, que é a segunda maior, Lille, Bordeaux, Estrasburgo, desculpa, principalmente francês, em inglês é um plus, ou tem diploma daqui, ou validades de diploma. Então pega as dicas aí, se você tem interesse de viver um tempo na França, cola, no ditado bem brasileiro, né? Cola na Cíntia, porque ela tem várias dicas para passar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Cíntia, do seu trabalho atual. Com o que você está trabalhando hoje aí na França? Hoje eu trabalho como professora de português e língua estrangeira numa faculdade de Lille, privada, né? Mas na verdade é no Centro de Línguas. São algumas horas por semana, ainda não tenho trabalho em tempo integral. Também já trabalhei com assessora de comunicação, fiz estágio, fiz voluntariado. Trabalho como consultora de estudos na França, né, através da minha página Cintia na França, principalmente no Instagram, né, @CintiaNaFrance. No YouTube, eu tenho um site também. Às vezes faço também trabalhos de freelancer na área de comunicação, né, como jornalista. Mas também já tive que fazer trabalhos, né, no período que eu fiquei sem autorização de trabalho, fiz trabalho de faxina, fiz trabalho de babá. Também não tenho coragem para trabalhar e tipo assim, encaro o que tiver de encarar o processo, né? Então a Cíntia já falou um pouquinho sobre o que ela trabalha atualmente. Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo, vou deixar também um card de um vídeo dela, em que vocês possam acompanhar mais. Ela posta ali quase que semanalmente informações, então se você tem esse interesse, não deixe de seguir a Cíntia também. E ela fala algo bem interessante, embora ela constrói toda a sua carreira muito planejada, muito pensada, e as coisas vão sendo conduzidas, ela fala da disposição de enfrentar. Viveu um período ali em que ela não tinha documentação, ela fez exatamente o que milhões de brasileiros fazem, vai para faxina, vai para babá, vai para cuidadora, e o importante é você ter essa disposição, essa coragem, que as coisas vão acontecer, e quando você tem a oportunidade também de mudar, de melhorar, você acaba valorizando ainda mais todo esse processo. E Cíntia, o nosso papo tá bom, mas eu ainda tenho umas 2 perguntinhas ainda para fazer para você, e eu queria que você falasse assim, como que é a tua relação com a comunidade brasileira aí na região? Em Lille, né, e região aqui no norte da França, existe uma comunidade considerável de brasileiros que eu diria alguns milhares de brasileiros, não são muitos quanto em Paris, na região parisiense tem muito mais brasileiros, né, de várias áreas, né, seja brasileiro, em várias situações, né, brasileiros que estão na construção trabalhando de forma irregular, e muitos também artistas, enfim, jogadores de futebol, tem de tudo. A comunidade brasileira é bem diversificada na França. Aqui eu tive contato com a Abrasa, que é uma associação de estudantes brasileiros pelo mundo, tem várias cidades do mundo, né? Lá eles fizeram alguns eventos, churrasco, já participei, conheci alguns estudantes, mas assim, não fiz contato. Tem um grupo de brasileiros no Facebook, no WhatsApp, que eu conheci também pessoas lá, através do conheci no Instagram. Apesar de eu conhecer várias pessoas, fiz amizade com alguns, né? Porque uma coisa importante dizer, não é necessariamente fácil fazer amizades, mesmo com brasileiros, a gente vai procurar sempre, né? Qualquer que seja a nacionalidade, contato com a nossa comunidade, porque é mais fácil de se relacionar, entre aspas. Mas as pessoas são, independente de serem da mesma nacionalidade, vão ser muito diferentes. Então, nem sempre a gente consegue essa ligação afetiva forte com as pessoas.
Exato, até porque, Cíntia, quando você fala sobre essa característica, o fato de ser brasileiro não gera empatia instantânea, porque nós vivemos também num país que geograficamente é quase um continente, então tem muitas características nossas aqui do norte que são opostas do sul ou do nordeste, e aí às vezes não dá um match, né? Mas não significa que a gente vai também se excluir. Mas essa construção da amizade, ela é mais profunda do que só a colegagem. E aí a gente precisa colocar isso muito bem claro para que a gente também não venha se decepcionar ainda mais. E aí, finalizando a última pergunta, antes do encerramento, eu gostaria que você, de forma bem resumida, desse algumas dicas para quem pretende morar na França. A principal dica é, primeiro, não romantizar, vir preparado para as dificuldades que podem surgir, né? E principalmente planejar, se organizar, ver as oportunidades de visto que você está elegível, vir de forma, né, documentada, ter um planejamento financeiro, se informar bastante sobre o país, sobre a cultura, entender como funciona, e você evita erros e evita decepção. Já veio muita gente, né? Veio me procurar no Instagram, assim, me segue, aí quer dicas de como vir, mas quer vir de qualquer maneira, né? Teve um caso, inclusive, de uma moça que queria vir, mas uma moça humilde, né? Que ela disse que era mãe solo, o pai da criança tinha falecido e que ela queria dar uma vida melhor para ele, mas assim, ela não tinha nível nem nada, assim, não tinha aparentemente elegível nem um visto. E ela veio, depois de uns meses ela apareceu no Instagram postando várias fotos, depois ela sumiu. Eu até alertei ela antes dela vir, ela tem muito cuidado com promessas, porque ela estava buscando emprego, entre aspas, né, que é tipo promessa de fazer bico, né, no Facebook, né, em grupos fechados, e eu tenho a impressão que ela veio para a situação de tráfico humano, porque acontece, muitas moças vêm empolgadas, até com uma promessa de namoro ou de emprego, que às vezes acaba virando refém, cativeiro, em situação de prostituição. Então tem que tomar muito cuidado. Tanto já vi um caso num grupo de Facebook de um senhor já, que era do Rio de Janeiro, estava trabalhando, quer dizer, veio para a França para levantar o dinheiro, tal, porque a vida era difícil lá, e acabou virando refém de tráfico, de uma quadrilha de tráfico humano, de portugueses, trabalhando no restaurante. Ele trabalhava e todo o dinheiro ficavam, né, davam uma mixaria para ele, e não estava com dificuldade de voltar para o Brasil. Então isso acontece. Eu sempre tomo muito cuidado, né, de não incentivar as pessoas a virem de qualquer maneira, né. Então vim preparada emocionalmente também, né. A terapia em dia, eu fiz a terapia antes de vir, preparado para as dificuldades que podem surgir, ter uma rede de contatos no Brasil, né, se caso de alguma coisa de errado, né, rede de apoio, né, da família, conseguir fazer amizades também edificantes aqui, né, principalmente pessoas que vão, né, te ajudar, te levar para frente. E é isso. Excelentes dicas, e a gente precisa mesmo tomar muito cuidado, e o canal da Cíntia tem esse cuidado, a Fala aí Brazuca também. A gente relata a experiência, mas a gente não estimula as pessoas a colocarem a sua vida em risco em prol de um sonho. Então, tem muita gente fazendo promessas na internet, vocês precisam estar atentos em relação a isso, porque é real, existe tráfico mesmo, existem pessoas sendo chantageadas, oprimidas, e é necessário, então, que as pessoas tomem muito cuidado. Então, quando a gente fala desse venha documentado, venha isso, não é que a gente está colocando obstáculo no sonho de vocês, mas é dizendo pela própria experiência, pelos contatos, pela convivência no exterior, quanto é difícil. E o fato de ter a terapia em dia, isso também faz muita diferença, porque mistura muito, gente. É um sentimento assim que a gente não tem nem como mensurar, às vezes a gente não consegue nominar o que de fato a gente sente quando está longe de casa, quando está enfrentando não só os desafios, mas também conquistando coisas que a gente às vezes não consegue compartilhar com pessoas que a gente ama, que ficaram no Brasil. E aí, para encerrar, eu gosto de fazer aquele ping-pong. Até vou usar aqui uma colinha. Cíntia, me fala um sabor que só tem no Brasil. Um sabor que só tem no Brasil é o umami, né? Que é aquele gostinho maravilhoso, por exemplo, do churrasco na brasa, dos nossos
peixes maravilhosos da Amazônia, das nossas frutas tropicais super saborosas, né, que a gente dificilmente vai encontrar aqui, né, porque as frutas são importadas e elas já vêm verdes, amadurecem no meio do caminho, não é o mesmo gosto, né? E é isso, essa alegria de viver que se traduz na forma como a gente se alimenta. Um hábito francês que você vai levar para a vida? Planejamento e a organização, que eles são bastante carré, né? Geralmente, né, né? Chegar no horário e obedecer prazos, etc. O que a França te ensinou? A França me ensinou a ser, primeiro, a valorizar a cultura e a educação, duas coisas que eu sempre gostei muito, né? Apesar de eu, né, fazendo parênteses aqui, eu sou uma pessoa que veio de uma família muito simples, né? As pessoas até fazem suposições quando a gente vê a gente produzindo conteúdo todo, né? A nossa vida hoje, mas assim, por exemplo, meus avós eram basicamente semi-analfabetos, meus pais não terminaram a escola, eu fui a primeira da família, assim, a família materna a entrar na universidade pública, então eu realmente passei por todas essa tensão social, né, com o que meus pais puderam me proporcionar, né, com pouco que eles tinham. Meu pai é taxista, né, até hoje, minha mãe trabalhou como cabeleireira, taxista durante muitos anos, cozinheira também. Então, eu sempre tive dentro de mim muito interesse em aprender, em construir uma carreira intelectual. Meu pai, né, incentivava bastante, né, a gente não ter o mesmo destino que eles, assim. E aqui eu vejo que é uma cidade que valoriza muito, né, cultura, educação, formação e também o jeito sistemático, planejador, organizado dos franceses. Não são tanto quanto os alemães, eu diria, né, ou os ingleses, mas em relação ao Brasil, realmente é algo que a gente precisa aprender com eles, né? E também que recomeçar é possível em qualquer idade, né? Que é a questão que a França. Uma outra pergunta. No domingo à tarde, você prefere estar onde? Domingo à tarde me lembra muita coisa, porque durante muitos anos, né? Enquanto eu trabalhei como jornalista, eu passava os meus domingos à tarde de plantão. E eu que entrava, assim, geralmente à tarde, ficava até à noite, então era meio deprê os domingos à tarde, era um deprê, porque eu tinha que comer mais cedo, partir para trabalhar, voltava tarde para casa. Eu gosto muito de estar com a minha belle famille, né, como eles chamam aqui, a belle famille é a família postiça, né, a família dos nossos cônjuges. Gosto de estar com eles, almoçar aos domingos, na casa dos meus sogros, ou fazendo algum passeio cultural aqui, tipo, visitando algum museu. Também gosto bastante. Cíntia, o que o Brasil te ensinou sobre resiliência? Nós brasileiros temos essa característica de sermos muito perseverantes, resilientes. Vivemos, né, somos frutos de uma sociedade ainda com muitos desafios, né, estruturais, econômicos, políticos. Então a gente aprende a se virar desde cedo, ainda mais quando a gente vem de uma família pobre, com poucos recursos. A gente não tem escolha a não ser lutar, né? Ou entrega os pontos ou luta. E isso faz muita diferença aqui no mercado de trabalho, por exemplo, no exterior, né? O brasileiro é conhecido como povo pau para toda obra, trabalhador, que sempre encontra maneiras de resolver os problemas, né? E dá um jeito de fazer as coisas acontecerem. A fé nas coisas, que as coisas vão dar certo, né? A gente tem, como brasileiro, também somos um povo muito cheio de fé, né? Somos perseverantes e isso acho que faz muita diferença, né? De como nós somos vistos. E eu tenho muito isso dentro de mim. A França para você é? A França, para mim, é um país que é a realização de um sonho de vida. É o meu segundo país, né, que mora no meu coração, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar, a entender. Né, lá atrás eu tinha esse ranço contra o país gratuitamente. E hoje é realmente o país em que eu estou construindo a minha vida,
família. E aí, para encerrar, o Brasil para você é? O Brasil é o meu país amado do meu coração, né? Eu sinto muita saudade, né? É a minha identidade, é quem eu sou, né? A minha essência foi toda construída. Eu sou realmente bem brasileira, né? Bem mestiça. Gosto de dançar, gosto de dar risadas. Tenho os meus momentos com as pessoas mais próximas. Sou engraçada, sou bem brasileira. O Brasil é um país que é bem visto aqui fora, de forma geral, né? Um país que as pessoas, quando pensam em brasileiros, pensam em pessoas, gente boa. Então, eu tenho muito orgulho das minhas raízes, da minha língua, né? Do português, que hoje eu consigo trabalhar, né? Falando da minha cultura, da minha língua. E é isso que eu quero transmitir também para os meus filhos, a minha língua, que eles também têm orgulho, como tenho orgulho de ser brasileiro. Quanta história, né? Quanta significação em cada palavra da Cíntia. E aí eu queria, Cíntia, deixar registrado aqui o meu carinho, a minha gratidão pela sua disponibilidade, por ceder o seu tempo, por bater papo com a gente, por trazer tantas informações esclarecedoras, tantas dicas, compartilhar mesmo a sua experiência, abrir o seu coração. E eu sou muito, muito grata a você por isso. E eu desejo que essas informações alcancem o maior número de pessoas. E eu queria, então, deixar isso registrado. E eu não sei se você tem alguma coisa para resumir, para agradecer, fica à vontade. Niele, queria, né, primeiro agradecer pelo convite, um prazer compartilhar um pouco da minha história com vocês, né, do canal. Queria dizer primeiro, né, para vocês, quem quiser acompanhar meu trabalho, né, me sigam lá no @CíntiaNaFrança, no Instagram e no YouTube, né, youtube.com/CíntiaNaFrança, né, você encontra o meu canal. O meu site é CíntiaGuimarães.com, né, que lá também tem os meus serviços, né, com que eu trabalho, né. Se eu puder deixar uma mensagem aqui para o canal, se você tiver sonho de morar fora, não espere, né, o momento perfeito, ele não existe mais. Se prepare, né? Prepare e vá viver o seu sonho. Foi ótimo falar um pouquinho aqui da minha trajetória, da coisa que saiu espontaneamente aqui. E é isso, espero vocês aí no Cíntia na França e... Novamente, Cíntia, eu que agradeço, e nós vamos deixar todas essas informações, eu vou colocar aqui os cards, os links, para vocês terem acesso à Cíntia. E eu quero agradecer a cada um do Brazuca que esteve conosco, que nos acompanhou durante esses 2 episódios, e pedir para aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que continuem compartilhando para outras pessoas, que nos estimule também, nos ajude a desenvolver esse trabalho que é feito com muito amor, com muita dedicação, dedicando o nosso tempo para poder trazer informações para vocês. Muito obrigado e eu te espero no próximo Fala aí, Brazuca!